O ministro Onyx Lorenzoni afirmou na noite de ontem que o governo rejeitaria a ajuda do G7 para combater as queimadas na Amazônia. Na contramão do Planalto, o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, disse querer os recursos para combater as queimadas e o desmatamento. Na saidinha do Alvorada hoje, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre a ajuda anunciada pelo G7 e disse que só conversaria sobre o assunto se o presidente da França, Emmanuel Macron, retirasse os insultos que fez a ele. Bolsonaro também negou ter ofendido a primeira-dama da França, Brigitte Macron, e encerrou a entrevista coletiva irritado ao ser questionado se pediria desculpas a ela. A gente tem aqui, inclusive, o vídeo da fala do presidente Jair Bolsonaro hoje. Vamos acompanhar. Eu falei isso? Não falasse. Eu falei? Jair Bolsonaro falou? O ministro Onyx falou, presidente. Então, olha só, primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez da minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, diz que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então, você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras. Primeiro ele retira, depois ele oferece, daí eu respondo. E sobre a mulher dele, o senhor pensa em fazer alguma coisa? A mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei para ele não falar besteira. É isso que eu botei embaixo. Um comentário. Não quero levar para esse lado que a questão pessoal, familiar, não me meto. Eu sempre falei pro cara para não entrar nessa área. Se é para continuar a pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista. Vai acabar a entrevista. O senhor fez um comentário na foto. Tá. Fiz um comentário pro cara não. O meu comentário que eu falo é para não insistir nesse tipo de postagem. Centenas. Tchau pra você. O senhor pretende pedir desculpas? Então, a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a questão da ajuda teve uma contradição mesmo, Vera? Uma bateção de cabeça no governo sobre aceitar ou não a ajuda do G7? Teve uma contradição absoluta. Vamos fazer uma cronologia aí dos fatos. Ontem à noite, o Planalto divulgou que o governo tendia a não aceitar essa ajuda. O ministro Onyx Lorenzoni foi um dos que informaram isso, a ponto de o próprio ministro Ricardo Salles, que estava no Roda Viva quando veio essa notícia e foi questionado a esse respeito no Roda Viva, questionar a decisão do governo, algo raríssimo em termos se tratando do Ricardo Salles. Ele disse que era uma decisão política, mas que ele, como ministro da área, achava que o Brasil deveria aceitar o dinheiro e a despeito dessas questões com a França. E depois Bolsonaro vem, diz isso, mas condiciona um pedido de desculpas e tenta pôr a culpa nos jornalistas por uma bateção de cabeça que é do governo e com a truculência de hábito, ameaçando encerrar uma entrevista e querendo dizer como os jornalistas devem fazer a pergunta, em vez de se ater a como ele deve responder, que é algo que ele já não sabe e que já tem lhe causado problemas. É impressionante. Quem assistiu a íntegra, e eu assisti alguns pedaços, da entrevista, da reunião dos governadores da região norte, da região amazônica, com Bolsonaro hoje, percebeu que existe uma dissonância absoluta quanto a como tratar esse assunto. O presidente insistindo nessa questão de soberania, que inclusive apareceu numa nota do Itamaraty ontem, que já era uma nota para justificar por que não seria aceita a ajuda do G7, dizendo que tem uns outros tantos compromissos a que o Brasil já dos quais o Brasil já é devedor e que esse dinheiro nunca foi repassado, que, portanto, justificando o não recebimento da ajuda. E os governadores meio dizendo, olha, aceita o dinheiro, precisamos desse dinheiro, não tem essa história de soberania. A ponto do governador do Pará ter praticamente interrompido o general Heleno e falado, chega de falar do Macron, vamos falar de coisas práticas, vamos falar de coisas pragmáticas. Então, a gente vê que mesmo as tentativas de começar a tratar a questão das queimadas e do desmatamento de uma maneira mais prática, de uma maneira mais administrativa, ainda esbarram no mesmo chorume ideológico por parte do presidente. Ele está agora fazendo como a gente faz quando está na escola mesmo, que você só aceita discutir com a pessoa se ela vier dar o dedinho, fazer as pazes. Mas que é isso, gente? A gente está tratando de nações, não está tratando de amiguinho do recreio. Recusar 90 milhões de reais no momento em que a gente não tem dinheiro para nada, absolutamente nada.
Não faz o menor sentido do ponto de vista de gestão, de administração, de governo. Não estou deixando de lado questões ideológicas, quem ofendeu quem. Vamos deixar para lá. Deixar para lá mesmo o que o Bolsonaro falou ou o que o Macron falou. A ajuda é do G7, não é nem mesmo da França. É de um grupo que contém, inclusive, os Estados Unidos, o amigo número 1 do presidente Jair Bolsonaro. Isso não faz nenhum sentido do ponto de vista administrativo. Concorda, Josias? Eu acho que essa questão ambiental, ela está se tornando um show sem nexo. Depois de difamar as ONGs, o Bolsonaro agora desperdiçou o tempo dos governadores da região amazônica com o que ele chama de indústria da demarcação de reservas indígenas. Se a gente atrasar um pouco o relógio, vai perceber que essa é uma obsessão antiga do presidente. A reserva Yanomami, citada pelo presidente nessa reunião com os governadores, foi homologada em 1992. Num pronunciamento de 1995, o então deputado Jair Bolsonaro disse o seguinte, eu vou ler aqui uma frase dele para não correr o risco de tropeçar nas palavras. Com a indústria da demarcação das terras indígenas, assim como o Quebec quase se separou do Canadá, num curto espaço de tempo, os Yanomamis poderão, com o auxílio dos Estados Unidos, vir a se separar do Brasil. Essa frase do Bolsonaro foi dita há 24 anos. E a realidade que ele previa para um curto espaço de tempo ainda não chegou. Os Yanomamis continuam sob o descaso do Estado brasileiro, com as terras submetidas a mineradoras ilegais. Os Estados Unidos ainda não invadiram a Amazônia. Eles agora, aliás, são os mocinhos. O Donald Trump alia-se ao Bolsonaro nessa guerra de tweets contra o neocolonizador francês Emmanuel Macron. Simultaneamente, o Brasil vive esse caos ambiental. O governo afrouxa a fiscalização, facilitando a vida dos criminosos. Com o tesouro quebrado, o presidente esnoba doações de nações ricas, rasga radiografias do INPE em vez de combater o câncer florestal, culpa ONGs pela doença. Retratado como um vexame planetário, o Brasil mobiliza suas forças armadas para fazer por pressão o que deixou de fazer por obrigação. Esse modelo decisório, caótico, ele é tão lógico que se o Bolsonaro fosse uma dona de casa, ele guardaria o açúcar numa lata de sal na qual estaria escrito café. Constantino. Bom, Vitor, vamos lá. Minha visão diverge um tanto aí dos colegas de bancada nesse caso. Eu acho que há muita histeria e oportunismo por trás de toda essa novela infindável da Amazônia. E eu começo questionando algumas premissas, né? Alguém acha que 20 milhões de dólares realmente vai fazer essa diferença toda? Não. Número 2, alguém acha que a intenção por trás de todas as ações e palavras do presidente francês Emmanuel Macron são voltadas para, de fato, melhorar a Amazônia ou melhorar a sua imagem interna e, eventualmente, até mesmo atender a grupos de interesse como os produtores rurais franceses que vivem de protecionismo e temem a competição com o Brasil, que tem vantagem comparativa nessa área? Parece evidente que há muito interesse aí sendo mascarado com essa narrativa toda benevolente, né? Tá o Macron quase indo para Prêmio Nobel da Paz daqui a pouco, de tão preocupado que ele está com a Amazônia, um ecologista que surge apenas em momentos de interesse ou eleição. Vamos lembrar que o pacote oferecido vinha do G7, tudo bem, tem lá os Estados Unidos, o Reino Unido, que acaba sendo uma desfeita, mas o próprio presidente Trump já elogiou a conduta do Bolsonaro em relação à Amazônia, então isso aí não gera um ruído grande com os aliados. Então, se é um simbolismo da França, esse dinheiro, esse trocado, digamos assim, é um simbolismo do Brasil recusar. Então, eu não vejo como um alarde tão grande, inclusive com divergências dentro do governo. É óbvio que o ministro Ricardo Salles quer centavos a mais, porque ele está operacionalmente tendo que lidar com o problema e quer reduzir as queimadas e tudo mais. Então, é óbvio. Agora, o Onyx Lorenzoni ou o presidente Jair Bolsonaro estão mais preocupados com a imagem, com a questão política. E aí, vamos lá, troca de ofensas de um lado ou do outro, quem começou ou não, isso eu concordo com a Vera, é um pouco quinta série. Dito isso, quem começou de fato foi o Macron, chamando o presidente brasileiro de mentiroso, depois dizendo que espera que o país tenha um presidente à altura do cargo, o que também é uma ofensa muito grave e, inclusive, desrespeitando 57 milhões de eleitores, né, soberanos no país. E ele trouxe à tona, sim, ainda que de forma informal,
ainda que de maneira informal, a questão da internacionalização jurídica da Amazônia. Isso é o conteúdo em si muito mais grave do que qualquer forma de reagir. Isso aí é um ataque à soberania nacional. O que há interesse tanto com a Amazônia? Ele falou na declaração de que não aceita uma gentileza, que o país tinha que aceitar a solidariedade internacional, que quer cuidar de um patrimônio internacional. Olha, me desculpa, alguém acredita nesse discurso? Alguém é ingênuo a ponto de acreditar nesse discurso? Né? O Macron fazendo a carinha do gato do Shrek. Pelo amor de Deus, isso tudo aí é muito oportunismo, mascarando muitos interesses obscuros ou escusos, que não podem vir à tona. E aí envolve uma patota toda, envolve essa turma de artistas que exploram de forma sensacionalista a Amazônia, envolve as ONGs, que tem sim que averiguar por que tanta ONG vive de verba pública ignorando a letra N, e envolve as reservas indígenas. Aqui eu também vou discordar do Josias, 13% do território nacional na mão de reserva indígena. Veja, eu recomendo aos nossos internautas e ouvintes o artigo do Wall Street Journal, publicado no Wall Street Journal, do nosso amigo jornalista Leandro Narlock, How to Save the Amazon. E ele mostra de forma bem pragmática, sem ideologia, que 23 milhões de amazonenses, 45% dos quais vivem abaixo da linha de pobreza, querem uma coisa chamada progresso. Querem acesso a smartphone, a medicamento, a ar-condicionado, a carro importado. Não querem virar bicho exótico de zoológico humano para a elite culpada do Leblon. Não querem, entendeu? Então, veja, tem que desenvolver a Amazônia, economicamente falando, claro, preocupado com o meio ambiente, mas toda essa preocupação repentina e essa questão toda que surgiu em torno disso chama-se trabalho de marketing de gente que já está acusando um presidente que não tem nem 9 meses no poder por tudo que acontece há décadas na Amazônia de problema. Então é muito hipócrita, é muito oportunista, e eu acho que nesse caso específico, em que pese toda forma condenável do presidente de reagir às coisas, sem o mínimo de tato ou inteligência, impulsivo demais, sem freio entre aquilo que pensa e aquilo que sai, né? Que é o que caracteriza pessoas civilizadas, lhe falta isso. Dito tudo isso, é pior ainda a postura dos oportunistas que estão se aproveitando disso para fazer uma campanha difamatória contra um governo, contra um presidente e bancando os ecologistas de última hora. Fala, Vera. Respondendo algumas das perguntas do Josias, alguém acha que 20 milhões de dólares vão fazer toda a diferença? Ele falou 20 milhões, mas é bom dizer que são 20 milhões de dólares, né? Não de reais. 20 milhões de dólares, portanto, 90 de reais. Eu acho que vão fazer diferença. Para um governo que não tinha dinheiro até ontem para mandar avião sobrevoar para apagar fogo, que não tinha dinheiro para mandar o IBAMA fazer inspeção por terra, por exemplo, que estava totalmente desguarnecido de coisas básicas, que viu hoje os governadores exporem uma situação também de penúria nessa questão que não tem adjetivo, não tem cor ideológica nem partidária, tinha governadores de vários partidos, que é uma questão pé no chão ali. Como vamos fazer para apagar o fogo, fiscalizar os madeireiros, os grileiros, etc, etc. Então, eu acho que 20 milhões de dólares fazem sim diferença. Não estamos em condição de rasgar o dinheiro. Não se trata de ofender o G7 ou de fazer uma desfeita. De novo, questões de Estado não podem e não devem, sob pena de padecer a população, ser tratadas como questões de família. Você faz desfeita para a sua mãe, para a sua amiga, para o seu namorado. Você não faz desfeita para um grupo de países. Para um grupo de países, com um grupo de países você mantém relações diplomáticas, relações comerciais, relações de Estado. Portanto, eu não acho que estamos no terreno da desfeita. Assim como também não acho que se trata de discutir quem é mais ou menos ecologista, etc. A questão não é com o Macron. Quem está personalizando a questão no Macron, e aliás fazendo o jogo que interessa ao Macron no plano interno é diferente a situação do Macron da do Bolsonaro. Se a gente analisar de novo politicamente e não quem a gente gosta, quem a gente acha mais bacana. O Macron está dando uma satisfação que é música para o ouvido dos agricultores franceses, enquanto nós, para o público interno, temos um presidente que está dizendo que não precisa de dinheiro. Então, colocando a questão em bases terrenas e materiais, que eu acho que é o que a gente deve fazer, o Bolsonaro está jogando o jogo do Macron e não vice-versa.
Então, de novo, isso analisando as coisas do ponto de vista político. E, por fim, claro que índio não tem que ser tratado como bicho exótico, como gostaria de ver o artista do Leblon, sei lá, algo assim. Mas as reservas indígenas, elas são reguladas pela Constituição. Para mudar isso, e eu até acho que a gente pode discutir várias mudanças em relação à demarcação de terras indígenas, a limites para a exploração, precisa primeiro de uma PEC constitucional e depois de discussão no Supremo, porque foi ele, Supremo Tribunal Federal, quem deu a última palavra nessa questão, ao arbitrar a questão da reserva Raposa Serra do Sol, e de novo, para além dos adjetivos, né, trabalhando com fatos, leis e prerrogativas, a quem cabe as prerrogativas. Portanto, toda essa discussão em cima só de narrativa não nos leva a lugar nenhum, nem na questão da Amazônia, nem na questão internacional. Josias, acho que pediu a palavra. O Constantino tinha levantado a mão também. Vai lá, Constantino, vai você. Dois pontos muito rápidos. Primeiro, o que mais me impressiona nesse debate todo sobre a Amazônia é a ausência de indignação ou de revolta por parte de muitos brasileiros com o que foi, sim, um ataque à soberania nacional por parte de Macron. Então, será que a nossa soberania está à venda, ainda que seja em termos de imagem ou simbolismo, por 20 milhões de dólares? Quer dizer, ele falou em internacionalização jurídica da Amazônia, que a Amazônia é do mundo, que o interesse é de todos, a biodiversidade, tudo, as florestas, e que, então, o Brasil não deve ter esse direito todo específico. Então, isso, para mim, é a maior ofensa, é o conteúdo, muito mais do que qualquer forma que o Bolsonaro seja infeliz ou não de responder ou de reagir. Então, eu não acho que a soberania nacional na Amazônia esteja à venda por 20 milhões de dólares. E você acha que ela está ameaçada por essa frase do Macron? Você acha que ele tem condições objetivas de ameaçar a nossa soberania só por dizer isso? É a mesma coisa que a gente achar que o Bolsonaro está ameaçando a soberania da Argentina. É verdade colonialista. A gente acha que o Bolsonaro está ameaçando a soberania da Argentina ao dizer que o Fernandes não pode vencer lá? Ou ambos estão só fazendo bravata ideológica? Pode falar talvez seja bravata ideológica, né, Vera? Mas então é bravata também falar que não vai aceitar o dinheiro. Não, isso é burrice. Isso é burrice, porque você deixou de aceitar o dinheiro. Diferença esse dinheiro. Eu sou um pouco mais tem dinheiro na coisa. Fala, José. Só um segundo ponto que eu não consegui completar rapidinho. Em relação às reservas indígenas, vamos de cada vez. Ô, José, dá só um instantinho. O Constantino quer concluir. Vai lá, Constantino, por favor. Só que eu não estava conseguindo concluir. As reservas indígenas, vamos aos fatos. Os fatos são que se tratam de verdadeiras favelas rurais que enriqueceram lideranças indígenas, muitas vezes corruptas, em conluio com a FUNAI e companhia, enquanto que a imensa maioria dos índios tem problema com bebida alcoólica, não trabalha, não produz, vive de esmola estatal e adoraria poder ter emprego e melhor condição de vida. É isso que índio quer. Índio não quer apito, índio quer progresso capitalista. Vamos ouvir o Josias, diga aí. Se tem liderança corrupta aí ganhando com índio, tem que prender, né? Tem que investigar e prender, né? Agora, é o seguinte, ninguém tem dúvida quanto ao oportunismo do Emmanuel Macron. Isso não há dúvida. Agora, esse lero-lero de internacionalização da Amazônia, isso aí é uma bobagem que você responde com 2 petelecos, sem recorrer a vulgaridades, como esse ataque que o Bolsonaro fez à mulher do presidente francês, quer dizer, sem vulgaridades. No campo da diplomacia, você responde a essa tolice com lógica, com bom senso. O Bolsonaro, ele é um ilusionista muito competente, porque ele cria uma crise e depois ele leva todo mundo, inclusive nós aqui, a ficar discutindo o acessório, que é o Emmanuel Macron. O problema está aqui, não está na França. Ele fabrica um demônio para o qual ele transfere todas as suas culpas e nós estamos aqui a debater o Emmanuel Macron. 2 governadores soaram hoje muito lógicos na reunião com o Bolsonaro. Um de direita, outro de esquerda. O governador paraense, o Helder Barbalho, que é do MDB, um sujeito conservador de direita, se quiser, disse que o governo perde muito tempo com o Macron e deixa de se concentrar no que realmente importa, que é a diplomacia ambiental, fundamental para o agronegócio brasileiro. O governador maranhense, o Flávio Dino, do PCdoB, recomendou moderação, evitando a descortesia de citar o nome de Bolsonaro e declarou que as balizas para a resolução da crise que nós criamos aqui, essas balizas estão na Constituição brasileira. É nela que está prevista a soberania brasileira sobre a Amazônia, o direito dos índios às suas terras, o dever do Estado de preservar o meio ambiente, sem prejuízo do desenvolvimento econômico sustentável. É tudo muito simples.
Os governadores defenderam também lá o óbvio, que o governo, sem dinheiro para nada, o Tesouro na pindaíba, não pode deixar de aceitar ofertas financeiras como essa do G7. É pouco, mas já desprezou dinheiro da Alemanha, dinheiro da Noruega, quer dizer, de pouquinho em pouquinho nós vamos desprezando milhões que seriam úteis para combater ali os problemas na Amazônia. O Bolsonaro disse aos governadores que a questão amazônica tem que ser tratada com racionalidade. Que racionalidade é essa que o governo está demonstrando? A meu ver, nenhuma. Dentro de 3 semanas, é bom lembrar, começa a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Haverá nessa Assembleia um painel sobre o clima. Graças ao Bolsonaro, o Brasil vai comparecer a esse painel sobre o clima na Assembleia Geral da ONU, que vai ser aberta pelo presidente de ponta cabeça. Sobre a questão ambiental, Vera, Constantino, mais alguma coisa? Ou podemos fechar por aqui o nosso primeiro bloco? Não, por mim podemos fechar. Quem liga para a ONU?